Olá, amigas e amigos do Redação em Gotas. Vocês com certeza já ouviram falar e muito do chamado novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que desde 2009 está implantado aqui no Brasil, de lá para cá em caráter transitório de adaptação, até que neste ano de 2016 ele já vigora em caráter definitivo, ou seja, em documentos oficiais, em exames como Enem, como concurso, como vestibulares, já se é obrigado a usar a nova grafia. E para que serve o novo acordo ortográfico? E onde ele foi implantado? Bem, ele serve para unificar a grafia nos 8 países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Casos de Brasil, Portugal e os países africanos de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. E, por fim, o asiático Timor-Leste, que é um dos mais recentes, foi há poucos anos independente da Indonésia e que também tem o português como idioma oficial. E quais foram as mudanças do novo acordo ortográfico da língua portuguesa? Para nós brasileiros, as mais significativas são as referentes à acentuação, o uso de acentos gráficos, algumas palavras como ideia, ou como para do verbo parar, ou como vou, perderam o acento gráfico que era usado até então. Né? É algo que nós abordaremos em outros vídeos ainda. E também no caso de nós que vivemos no Brasil, um outro uso, outra modificação importante decorrente do novo acordo ortográfico é aquela relativa ao uso dos hífens, a hifenização. Né? Antes não havia uma regra lá muito clara, né, para isso. É verdade que esse acordo tem causado ainda muita polêmica entre os especialistas na área de letras, entre os escritores e outras pessoas, mesmo entre nós, simples mortais. Mas enfim, goste-se ou não, o fato é que esse novo acordo unificou e deixou mais clara a regra para alguns casos, especificamente no uso de hífens. E o foco da microaula de hoje é justamente o uso dos hífens segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Vamos abordar alguns casos, não dá para tratar de todos porque são muitos. Né? Então veremos alguns, aqueles mais importantes, aqueles referentes às palavras mais usadas no dia a dia. Vejamos alguns. Por exemplo, o caso daquelas palavras em que há prefixos. E o que é um prefixo? Prefixo, no caso da língua portuguesa, são termos que isoladamente, via de regra, não têm vida própria, mas que se acoplados, acrescentados, né, no início a um outro termo, eles não apenas agregam valor, né, acrescentam alguma coisa, como até podem mudar totalmente o significado de uma palavra. Vejamos alguns exemplos. Escola. Se nós colocarmos alto antes de escola, alto é um prefixo, né, que significa movimento, algo de vida própria, etc. Né? O que acontece? Autoescola dá um significado diferente do que usado para a escola no dia a dia. Significa aquele estabelecimento que presta serviço de ensino para se aprender ou para se reaprender ou melhorar o ato de dirigir. Outro exemplo, anti-inflamatório. Inflamatório é uma coisa, com o anti, que tem o sentido de contra, é outro significado. Contra-regra. Regra tem um significado. Contra-regra, que é uma função, né, usada em produções artísticas, tem outro significado, outro sentido bem diferente. Ok? E quais as principais regras decorrentes do novo acordo ortográfico para o uso ou não dos hífens? Né? Vejamos alguns casos. Vou começar até com autoescola, que nós mencionamos agora há pouco. Né? Autoescola, antes do novo acordo ortográfico, nós vimos aqui percorrendo as ruas de qualquer cidade, né? Ainda mais uma cidade grande que tem várias, autoescola com hífen, né? Entre autoescola, autoescola com espaço entre os dois termos e autoescola tudo junto. Agora tem uma regra que resolve tudo, unifica. Né? Que deixa mais claro. Autoescola, no caso, agora é tudo junto. E por quê? Né? Qual é a explicação?
né? É o caso de autoescola, eu vou citar outro, aeroespacial e super interessante. Peguemos esses três, né? Autoescola, auto termina com a letra O, escola começa com a letra E. São letras diferentes. Nesses casos em que as letras, sejam vogais ou consoantes, são diferentes, a do final do primeiro termo, que é o prefixo, e a que começa o segundo termo, junta-se tudo. Autoescola. Aeroespacial, a mesma coisa. Aero termina com O, espacial começa com E. Super interessante. Super termina com R, uma consoante. Interessante, com uma vogal, que é I, junta-se tudo. Então essas três palavras, autoescola, aeroespacial e super interessante, todas as três, e casos semelhantes, né, em que as letras são diferentes do final do prefixo e o início do outro termo, junta-se tudo, não tem espaço, não tem hífen, ok? Outros exemplos ainda nessa regra, mas em que há uma outra mudancinha. É aqueles em que as letras continuam diferentes, mas em que o segundo termo começa com S ou com R. E aí o que acontece? Por exemplo, mini saia. A mini termina com I e saia começa com S. Então junta tudo. Mas junta e tem que dobrar o S. Né? Mini saia com 2 S's. Porque senão o que acontece? A pronúncia, né, quando tem um S só, na nossa língua, na língua portuguesa, não é de S, é de Z, né? Seria mini saia. Não pode, tem que ser mini saia com 2 S's. Contra a regra que eu já citei, a mesma coisa, junta tudo, mas tem que ter 2 R's. Ultrassom, junta tudo, mas tem que ter 2 S's. O caso, por exemplo, de contra-regra, se fosse um R só, seria a pronúncia contra-regra, algo bem diferente. Vimos casos em que não se usam os hífens, e aqueles casos em que o hífen é usado. Aí é o contrário desse exemplo que eu acabei de dar, em que as letras, tanto a final do prefixo e a inicial do termo seguinte, quando elas são iguais. Então vejamos, anti-inflamatório, que eu já citei no início dessa microaula. Anti termina com I, inflamatório começa com I. O que acontece? Bota o hífen no meio, entre os dois. Os dois Is não podem ficar juntos. Micro-ondas, que era uma palavra, um termo muito usado, em que a gente via muito com os dois Os grudadinhos, juntinhos, né? Agora eles têm que ficar separadinhos com o hífen entre os dois. Há também aqueles casos em que o segundo termo começa com H. Aí obrigatoriamente tende a haver o hífen, né? Então super-herói, então super hífen herói, né? Anti-higiênico, anti-hífen higiênico, ok? Para finalizar, eu quero falar daqueles termos em que não há prefixos, né? Em que os componentes do termo composto, da palavra composta, eles têm uma independência, isoladamente têm um significado próprio, né? Diferentemente do caso em que há prefixos. Por exemplo, guarda-chuva, guarda verbo, chuva substantivo. E nesses casos, quando há só dois, né, guarda e chuva, tem o hífen. Arco-íris, a mesma coisa. Trem-bala, a mesma coisa. Bate-boca, a mesma coisa. Até um detalhe interessante para a grande maioria desses termos compostos é que quando se juntam, né, os dois elementos, eles ganham um significado novo. Né? Guarda-chuva, o objeto não guarda a chuva, ele nos resguarda ou nos protege da chuva. Né? Arco-íris é um arco, é verdade, mas tem a composição toda especial, né, no céu, que a gente vê com todas aquelas cores. Trem-bala, né? Não existe uma bala propriamente dita, mas é um trem que tem uma velocidade tão grande comparada a de uma bala de revólver. Né? E bate-boca não se bate literalmente na boca, mas ao verbo bater com bate-boca é uma discussão. Há, porém, aqueles termos, né, que não têm prefixo, que não envolvem prefixos, mas em que há um terceiro elemento, e que normalmente é uma preposição ou a conjunção e. Por exemplo, dia a dia, tem a preposição a no meio. Camisa de força, preposição de no meio. Pé de moleque, preposição de no meio. Olho de sogra, a mesma coisa. Ou então ponto e vírgula,
tenha a conjunção e no meio, entre ponto e vírgula. E o que acontece agora? Qual é a nova regra? Não pode haver hífens nesses casos. Então, dia a dia, com espaço, não junta tudo, não, mas tem o espaço no lugar dos hífens, né? Camisa de força, ponto e vírgula, pé de moleque, olho de sogra, tudo sem hífens, mas com espaço entre os três termos, né? E muito cuidado, né? Por exemplo, até brinco de vez em quando, no caso olho de sogra, alguém pode dizer, ah, detesto olho de sogra, né? Então vocês têm que observar muito bem o sentido, se ele não gosta do doce olho de sogra ou da sogra olhando tudo ali, né? Ok? Bem, falaremos mais sobre hifenização ainda, sobre o novo acordo ortográfico, os outros casos que envolvem acentuação, etc. E sobre outros temas, tantos que nós temos aí da língua portuguesa, de redação, nos próximos vídeos do Redação em Gotas. Agradeço demais a vocês e até a próxima. Um grande abraço. Tudo de bom.